O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viveremos, e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que eu vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, começa no horizonte das nossas liturgias a manifestação do Espírito Santo. E é crescente, e há um motivo por quê. Nós estamos na 5ª semana da Páscoa. Segue depois 6ª semana, 7ª semana, e já vem Pentecostes. É claro que teremos tempo oportuno para falar sobre o Espírito Santo. Mas o que é importante você entender hoje é essa promessa do Espírito Santo. Como diz o próprio texto de hoje, diz assim: o defensor. A palavra defensor significa aquele que vem nos defender do inimigo, aquele que vem nos defender do caminho equivocado. Ontem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem iluminar e não permitir que caiamos no engodo, no erro, porque Jesus é a verdade. Aquele que vem como trazer a plenitude da vida. Então, diante de ontem, o texto que nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo é aquele que vem nos direcionar. Do ponto de vista, e agora só dou preâmbulos do que será. Na terceira pessoa da Trindade, nós somos do Pai, lembra, do Filho e do Espírito Santo. Hoje não é dia de explicar a missa. Dia de explicar a missa é na quinta-feira. Inclusive, estão preparando, inclusive o diretor está aqui no futuro, para trabalhar como cinegrafista da qualquer missa. Para cortar qualquer missa, vai ter que fazer a primeira catequese da missa, por isso eu já estou explicando. Combinado? Não é só capacidade técnica, não, é entender a missa. E isso vale para a gente, a catequese é pura. Mas o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo é o santificador. E no processo da economia da salvação, economia é o termo teológico, no processo da história da salvação, muito mal traduzido, mas é isso, da história da nossa salvação, nós já tivemos o Pai Criador, não foi? O Filho Redentor já não redimiu? Então, nós estamos no período do Espírito Santo.
Isso mesmo, nós estamos no período da santificação, nós estamos sobre o impulso do Espírito Santo, o defensor, o paráclito, o advogado, aquele que não permite que a igreja saia do caminho, que a igreja saia da verdade, que a igreja saia da vida. Tanto que é muito impressionante quando chega na igreja de São Pedro, que é uma riqueza arquitetônica, é uma riqueza cultural muito grande. Quando você passa atrás do altar, tem o altar de São Pedro, onde o Papa, onde tem o baldaquino. Atrás do baldaquino, atrás do túmulo de São Pedro, tem uma nave interior, ou melhor, tem um altar adentro, onde é algo impressionante. Por que eu estou explicando isso? Você vai entender que a gente tem pouco acesso. Tive uma vez acesso lá. E tem os papas feitos em mármore, vários papas sobrepondo-se e eles segurando um trono. Pasmem, esse trono está vazio. E em cima do trono, um vitral lindíssimo do Espírito Santo. Entendeu? Quando foi projetado, foi exatamente isso que o Papa queria. E a igreja de São Pedro, não é o Papa que senta no trono. Os papas sustentam o trono do Espírito Santo, que conduz a igreja. Por isso, nós acreditamos que os papas, a igreja, ela é sustentada, sob assistência, subsidiada, iluminada pelo Espírito Santo, o defensor. Então, até agora eu expliquei. Ontem nosso Senhor dizendo, o caminho, a verdade, a vida, não há outro, é Jesus. Mas nós que estamos ainda na nossa peregrinação, o que garante que não saiamos do caminho, que não deixemos a verdade, que não percamos a vida? A assistência do Espírito Santo. O Espírito Santo que conduz, o Espírito Santo que sopra. Quando os homens querem e quando eles não querem. Quero lembrar, quando São João 23, que foi colocado como Papa, já idoso, e eles o nomearam, porque veio antes de um Papa que ficou muito tempo no pontificado. Falaram, vamos colocar um idoso, que ele não vai dar muito trabalho, e vai morrer logo. E São João 23 abre as portas, literalmente as portas não, a janela do Vaticano e diz, deixe o vento do Espírito tirar a poeira, e provoca, inicia o Concílio Vaticano II. Morreu, quem terminou foi Paulo VI. Mas o que eu quero dizer? Percebe o Espírito Santo? Feito esse preâmbulo, que isso é um preâmbulo, o que a liturgia quer nos dizer? Já tem pistas ali, mas que nós, se como igreja se vive, nós nas nossas buscas, até no rezar, tanto é que o Paulo apóstolo vai dizer que o Espírito Santo, ele provoca em nós gemidos, por isso também ali uma alusão à oração em línguas, gemidos inefáveis, inteligíveis, a alma que geme, o corpo que geme, a humanidade que clama. Então, meus irmãos, nós estamos precisando hoje do Espírito Santo como defensor do globo terrestre, e não é só do Brasil. Como nós rezamos, vinde Espírito Santo e renovareis a face da terra. É o Espírito Santo para renovar todo o planeta, toda a humanidade, toda marcada, mais do que nunca nós entendemos o momento que estamos vivendo, de uma pandemia que não cessa, e não sabemos quando.
Como essa filha de Deus que ligou hoje, o marido, 43 anos, está na UTI, entubado, os rins pararam, e ela pedindo oração. É um caso, mas quanto esse caso não se repete? Nós precisamos desse Espírito Santo que venha nos defender numa crise econômica que estamos, e a perspectiva não é de melhoras. Nós precisamos nos afiar ao Espírito Santo, e não é só lá na novena, nós precisamos pedir o Espírito Santo pelos nossos governantes. Temos que clamar, nós estamos nessa ação da história da salvação, dessa terceira etapa do Espírito Santo, pedir que suscite a vacina nos cientistas, mas que essa vacina seja logo quebrada a patente para que seja e chegue a todos. É o Espírito Santo que nas entrelinhas da história vai agindo. Eu contei o fato, São João 23, que também é santo. Será que você não percebe? Eu percebo na minha vida, na própria obra evangelizar, rádio, televisão, tudo que a gente está fazendo, na hora em que, sabe aquelas entrelinhas, naquele não encaixe do quebra-cabeça, quando você fica olhando, meu Deus, aqui está faltando peça, mas eu não consigo ver, onde que eu vou usar isso? De repente o Espírito Santo diz, é aqui, exatamente para dizer, é obra de Deus. Filhos, nós temos que ter mais intimidade com o Espírito Santo, e é por isso que a providência divina tem me feito estar aqui, e eu louvo a Deus poder estar celebrando ininterruptamente as missas, e poder propiciar a partir do dia 22, uma novena do Divino Espírito Santo, com a vigília do Divino Espírito Santo. Eu acredito que para mim, e se eu não estou aqui é porque eu estou com a obra de Maria todos os anos, estão me acompanhando lá, Maria Salomé, seu Gilberto, sei que eles assistem à missa, estarei lá, sempre estou lá para Pentecoste, mas esse ano estaremos aqui, e a possibilidade de com você pela TV evangelizar, por rádio evangelizar, te levar a uma intimidade com o Divino Espírito Santo. Não é muito da nossa cultura, eu não estou criticando, eu estou fazendo uma constatação. Nós temos com o Pai, com Jesus foi crescente, agora com o Espírito Santo não é algo muito comum, e quem nos trouxe isso sem dúvida foi a renovação carismática, que traz essa grande contribuição. Nós precisamos ter mais intimidade com o Espírito Santo e aprender, mas sobre isso falarei lá na frente durante a novena. Por ora, nós precisamos agora sempre pedir, Senhor, que eu não saia do caminho. Mas como que eu não vou sair do caminho? Como que o Espírito Santo age para não perder a verdade? Como que o Espírito Santo age para não perder a vida? O contato com Jesus dos Evangelhos, o contato com a palavra. Por isso, o texto de hoje nos fala de uma forma muito clara. Você vai dizer, aqui diz, o amor. Como é que você sabe como que Deus nos ama? Como que vivemos no amor de Deus? Se guardais os meus mandamentos, se guardais a minha palavra. Guardar a palavra não é só saber de cor algumas frases, que às vezes a gente sabe, amai vossos inimigos. Se eu perguntar para você que está em casa agora, pelo rádio, pela TV, me acompanhando pelo YouTube, diga umas frases de nosso Senhor. Fala bonito. A gente sabe algumas frases, alguns axiomas, a lei áurea. Qual é a maior de todas a lei áurea? Não façais aos outros o que não quereis que façam com você. Se eu fizer, você vai falar um monte de frase, mas não é só isso, isso também, mas guardar os mandamentos é permanecer em Jesus Cristo, é permanecer no seu projeto, permanecer no que na forma como Ele
viveu. É conhecer frases de Jesus, reconhecer os ensinamentos, citar. E aqui, meus irmãos, é impressionante que se você olha São Paulo e os próprios santos, e isso começou principalmente com Bento XVI, e eu me faço explicar. São Paulo é o homem que ele tem os ensinamentos de Jesus, que ele não diz, está escrito e cita. A palavra dele surge e flui naturalmente, ora palavras dele, ora palavras do Cristo. Até Bento XVI, quase todos os sermões tinham assim, sic, confere, C.F, ou tinha a citação. A partir de Bento XVI, e Papa Francisco principalmente, quase nos seus discursos, não vem a citação do Evangelho. Alguém vê nisso negativo? Não. É porque a palavra de Deus está tão misturada com a vida, os ensinamentos estão tão misturados com o que pensa, com o que busca, com o que deseja, com o que anseia. Ora, palavras minhas e a do Cristo sai junto. É isso que o Senhor quer. Ele quer que os seus ensinamentos, a sua forma de agir na justiça, na caridade, no perdão, no amor a Deus, esteja tão dentro de nós, que as nossas palavras, Deus flua naturalmente no falar. O grande perigo é quando nós separamos. Não, aqui, nesse momento, eu sou todo de Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando terminou, Pai, Filho e Espírito Santo, bom, terminei a minha parte religiosa, agora aqui vou ganhar minha vida, aqui eu posso, é a lei do capitalismo, oferta e procura. Como se fossem duas situações estanques, separadas, com cisão, o religioso e o profano. Deus não quer isso. Deus não quer que nós tenhamos dois pesos, duas medidas. Claro que tem momentos que nós estamos mais voltados às coisas de Deus, mas esse voltar-se às coisas de Deus não pode ser inversamente proporcional quando eu vou lidar com o mundo, quando eu vou lidar com os negócios, quando eu vou lidar com meus filhos, quando eu vou lidar com a minha afetividade, quando eu vou lidar com a minha sexualidade. Ou é tudo ou é nada. Repito, porque essa cisão é muito perigosa. Então tem aí aquela história, a gente não convence nem a si mesmo nem ao outro e vive uma mentira. Isso, lembra que eu falei no ato penitencial? As resistências. Existe uma resistência de assim, eu não quero saber de Jesus Cristo. Eu sou ateu, eu duvido, mas diz, eu sou ateu, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de nada. Isso é uma forma. Outra, eu sou cristão, eu sou uma pessoa transcendental. Eita, palavrinha que me dói no ouvido, não venha me falar isso. Eu sou uma pessoa aberta às energias extras. Acredita em tudo, não acredita em nada. Ou mesmo uma pessoa que é de igreja, mas é relaxada, vive aquilo que convém. São todas formas de resistência, e todas são um empecilho para a graça. Todas faz-nos ser medíocres. Aquilo que Santa Teresinha dizia, eu não quero ser santa pela metade. O grande problema nosso é que nós somos tudo, desculpa a palavra, meia boca. Inglês, você pega aqueles currículos assim, eu olho muito, inglês avançado, Names on the table, é avançado. Vai tocar violão? Sei um pouquinho.
vai escrever, fala um pouquinho português, não fala nem inglês, português muito mal falado, com erros de português, gramática e tudo mais. Vai cozinhar um pouquinho, vai fazer isso um pouquinho, Deus um pouquinho. Cuidado, geração light. Cuidado, não podemos ser gerações lá, ou ama, gente, ou ama de verdade. Casamento não dá para ser light no casamento. Eu sou fiel, light. Você vive a fidelidade, light. Você é pai, light. Você é mãe, light. Não, filho. Ou é todo. É isso, a santidade é o todo ser de Deus. É vencer, não importa a resistência. Eu tenho resistência. Tem coisas que para mim não aceito, eu preciso me converter. Então se converta. A ação do Espírito Santo. Essa é a ação do Espírito Santo. É aquilo que nos faz sair da mesquinhez, sair de sermos rasos, de sermos profundos. É o Espírito Santo que nos ajude, é o impulso, é o sopro, é a força. Quando nós nos reunimos aqui para rezar pelos falecidos, é essa dimensão. Senhor, nem sempre eles que morreram tiveram as possibilidades, vamos ser honestos. Não tiveram as nossas oportunidades de evangelização, não tiveram oportunidade, tempo para se converter, não tiveram oportunidade de ter uma boa catequese, não tiveram oportunidade de ter um canal católico que explicasse, não tiveram oportunidade da maturidade, e nós pedimos pela misericórdia. Mas quando nós rezamos pelos falecidos, também não tem essa dimensão tão forte de olharmos para nós e dizer, eu quero ser diferente, eu quero ser maduro, eu quero que o centro da minha vida seja Deus. Olha para a primeira leitura, é impressionante, Paulo e Barnabé, impressionante, essa história é algo, é uma história real, aquilo que eu explicava na televisão hoje, no rádio, sobre Abrão, não sei se você perdeu, capítulo 18 do Gênesis, algo impressionante, Abraão que recebe os 3, não sabe que é Deus, mas ele toma atitudes que depois Deus se revela e Yahvé vai ser amanhã, e toca no ponto mais difícil de Abraão, que é a descendência, mas isso é lá. Mas o que eu quero dizer? São elementos que mostram a ação de Deus em nossa vida. Como por exemplo Paulo e Barnabé, eles estão em Icônio, uma cidade, e eles chegam, e é impressionante como eles agem pelo Espírito Santo, como eles mostram o caminho, sem reservas. Esse texto me encanta porque ele está pregando, eu vejo aqui um grupo de oração, porque as pregações de Paulo não são, e ele disse várias vezes isso, eu não fui até vocês para convencê-los com argumentos humanos, eu preferi, e ele era inteligentíssimo, Paulo era inteligentíssimo no ponto de vista grego e do ponto de vista judaico, formado do ponto de vista helênico e mestre do ponto de vista com Gamaliel em Jerusalém. Ele disse, eu prefiro diminuir minha oratória para que o vosso convencimento não seja dos meus argumentos, mas a experiência que vocês fazem de Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Mas ele está num grupo de oração, pregando, rezando, como a gente tem a noite de louvor, como eu faço na quinta-feira aqui, e vai ter quinta-feira agora, às 19 horas, a adoração do Santíssimo, e Paulo está pregando, e ele olha, você escutou, mas eu só lembro, porque às vezes entra por aqui, sai por aqui, ele olha para uma pessoa que, uma perna, ele é coxa,
coxo, não fica. Paulo olha e em nome de Jesus ele disse: se afirme, homem, fica de pé, sobre teus próprios pés. Me diga, quem é que move Paulo? É o Espírito. Diz em voz alta, lembrando que a palavra voz alta aqui não quer dizer gritando. Toda vez que a palavra aparece voz alta na Bíblia, quer dizer, fala com autoridade, fala com ciência. E ele diz: vocês, fica de pé. E o homem fica. Mas veja como isso foi, Jesus tinha prometido. Nós estamos no tempo dos milagres. Nós estamos no tempo da graça. Nós estamos na ação do Espírito Santo. Imediatamente o que eles fazem? Aí Paulo corrige de novo. Gente, a nossa vida tem que ser corrigida. Porque ele está no mundo grego. E colocaram o nome dele. Acharam, nossa, e o próprio homem diz, acha que Barnabé, Júpiter, esqueci o outro, eu já acho aqui. Não, isso aqui eu estou errado, meu filho. Era sábado, nada, é segunda-feira. Listra, Júpiter e Mercúrio. E achavam que Barnabé e Júpiter e Paulo era Mercúrio, porque Paulo era quem falava. Então o que os sacerdotes fizeram? Pegaram bois, eu já contei essa história, que hoje veio a leitura. Pegaram bois, colocaram as guirlandas de flores, como era costume, e foram para a frente dos apóstolos para sacrificar. É quando Paulo, de novo, o caminho, a verdade, a vida, não sou eu, é Jesus, rasga as vestes. Rasgar as vestes é sinal de indignação, é sinal de protesto, é sinal de dizer, de toda forma de condenação. Ele rasga as vestes e diz: eu sou apenas um homem. Tudo que vocês viram é por causa de Jesus Cristo. Vocês precisam se converter. Se antes Deus permitiu que vocês tivessem outros deuses, Jesus agora é a plenitude de Deus. Voltem-se para Jesus. É verdade que não se voltaram, mas o fato, nessa segunda-feira, é que é um reforçar que não existe outro caminho sem Jesus Cristo. Não existe magia, não existe ocultismo, não existe sortilégio, não existe outros deuses. Só existe um Deus, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que é capaz de curar das nossas doenças, que é capaz de nos dar esperança, que é capaz de nos conduzir à eternidade com Ele, se assim aceitarmos. Amém.